E hoje, no nosso vídeo sobre criação de conteúdo para a internet, a gente vai falar de como criar conteúdo de uma forma sustentável. Não adianta você começar muito bem e largar tudo no meio do caminho. Mas antes da gente continuar, se você caiu de paraquedas nessa série sobre criação de conteúdo, aqui a gente está usando um ZenBook 14 que é equipado com processador Intel Core i7 de 10ª geração. Bora lá? Um problema muito comum na criação de conteúdo é fogo de palha. A pessoa abre um canal no YouTube, a pessoa abre uma conta no Instagram, aí tá no momento da empolgação, faz um monte de vídeo, um monte de foto, um monte de coisa, legal, na primeira semana. Segunda semana, morreu. Ou porque tá muito cansado, porque esgotou todas as ideias na primeira semana, porque não conhece o assunto suficiente para desenvolver aquilo ali. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre uma criação de conteúdo sustentável. Eu já falei um pouco disso no vídeo sobre frequência, então você já talvez tenha uma base disso aqui. Mas é importante a gente falar um pouco mais. Por quê? Sem ser sustentável, seu conteúdo vai acabar muito rápido. A maioria dos criadores de conteúdo, se você não é um criador grande, se você está começando agora, ou até um criador médio, vamos dizer assim, é muito provável que você faça quase tudo, se não tudo, como é meu caso, sozinho, né? Você tem que fazer roteiro, você tem que gravar, editar, responder e-mail e atender as pessoas, em várias coisas. E isso exige tempo, exige cabeça, exige, né, disposição, N coisas. Além de todo o tempo que você fica criando conteúdo de fato. Então é aquilo, se você gasta tudo demais na primeira semana, muito provável que dali a um tempo você esbarre em alguma coisa que você não consiga avançar. E esse é um problema muito comum. Criadores de conteúdo que começam muito bem, canais de YouTube que começam bem, que crescem e tal, e de repente acabou. E aí você vai ver por quê? Porque a pessoa tá muito cansada, porque a pessoa não tem mais ideia, porque a pessoa esgotou. E isso, além dessa questão que a gente falou sobre você criar sozinho, é você não ter um planejamento um pouco mais longo, né? É muito comum você pegar todo o seu... as ideias que você tem, jogar tudo na primeira semana, e aí? Um ano tem 52 semanas. Você precisa, pelo menos, criar conteúdo pensando em 2 meses de antecedência, 3. Eu conheço criador de conteúdo que faz planejamento de 3 em 3 meses. Por quê? Eu sei que daqui a 1 mês e meio, 2, eu já sei o que vai pro ar, né? A não ser que tenham mudanças e tal, que acontece, mas você precisa ter um pequeno planejamento para que isso não morra na praia, tá? Outra coisa que é importante, não existe, salvo raríssimas exceções aqui, crescimento da noite para o dia. A maioria dos criadores de conteúdo que você vê com 1 milhão, 2 milhões, geralmente eles estão aí, há muito tempo fazendo muita coisa. Existem as exceções em que a pessoa aparece do nada? Existem. Mas, como falei, a exceção não é a regra. O normal é você trabalhar todo dia, né, passo de formiguinha e fazendo as coisas e crescendo. Então, outra coisa que você tem que encaixar na sua criação de conteúdo sustentável é a sua impaciência. É muito normal a pessoa começar a criar conteúdo e aí, na primeira semana, segunda semana, segundo mês, terceiro mês, ninguém nunca ouviu falar de você. Você não pode esperar crescimento muito rápido. Você não pode esperar que um belo dia você acorde, abra seu canal no YouTube e tenha 1 milhão de pessoas lá. Como eu falei, são as exceções, mas você não pode esperar pela exceção. É igual você viver esperando pela Mega Sena. Se você ganhar, ótimo. Mas se você não ganhar, você vai ter que levantar da cama e trabalhar. Então, o sustentável na criação de conteúdo, eu vejo muito como você ter que equilibrar certas coisas. As suas expectativas, a sua impaciência, a quantidade de conteúdo que você consegue produzir. Lembra que eu falei no vídeo sobre frequência dessa série? Você não pode se atropelar. Não adianta você fazer 5 posts numa semana e na outra semana fazer 1 e depois sumir durante 1 mês. Não vai adiantar. As redes sociais não vão acostumar com a sua rotina, quem te segue não vai acostumar com a sua rotina, você não vai ter uma rotina e isso acaba virando uma bola de neve péssima. Outra coisa que é importante, o que você puder facilitar, facilita. Lembra que você é uma banda de uma pessoa só. Se você fica inventando muita moda que vai dar muito trabalho, às vezes num dia em que você faria 5 coisas, você fazer uma mais ou menos, tá? Então assim, o que você puder simplificar de processo, fazer as coisas de uma maneira mais simples, faça. Como eu falei no vídeo aqui, eu, por exemplo, gravo vídeos em blocos, edito vídeos em blocos, porque isso economiza tempo. Então, às vezes, o tempo que eu gastaria fazendo um vídeo só e 2 fotos, eu consigo deixar 5 vídeos prontos, 10 fotos prontas, porque você senta e faz uma coisa só. Se você vê que não tá dando, diminui a frequência. Faz menos, mas faz melhor, tá? Sustentável é o mais importante. Você para, você volta, você para, você volta.
Você nunca entra num nível que, eu sou um criador de conteúdo consistente. Eu consigo ganhar dinheiro com isso aqui. Isso acontece muito, tem criador de conteúdo que explode, como a gente falou, cresce, aí ganha um monte de dinheiro e aí some. Cadê o fulano? Morreu. Não ganha mais dinheiro, não cresce mais. Por quê? Gastou todas as fichas que tinha naquele começo e não pôde sustentar essa criação. Tenha uma noção das suas expectativas. Olhar para criadores maiores é muito legal, mas você não pode se comparar. São rotinas diferentes, são épocas diferentes, vocês estão em pontos diferentes. É muito legal olhar, mas tenha consciência que você está começando, o seu processo é diferente das outras pessoas e tudo bem se você ganhar 1 seguidor por dia, tá? Em 100 dias são 100 pessoas. E uma coisa que é engraçada é que na internet a gente perde um pouco essa noção do número. Só 200 pessoas viram o meu stories. Você tem noção do que são 200 pessoas? Coloca 200 pessoas aqui dentro do meu escritório, eu vou ficar louca, sabe? A gente fica um pouco insensível a número na internet. 300 mil pessoas. Gente, 300 mil pessoas é mais do que tem de habitante na minha cidade, sabe? E a gente fica insensível. Se é menos de 500 mil não tá bom. 500 mil pessoas são 500 mil de pessoas. Então a gente tem que dar um passinho para trás e fazer isso de uma forma sustentável e entender que cada pessoa é uma pessoa, cada dia é um dia, cada conteúdo é um conteúdo. Sei que a gente fala de muita coisa nessa série que tá quase acabando, mas eu não quero que você entre na loucura de, meu Deus, o fulano tem 1 milhão, eu tenho 100. Vocês estão em épocas diferentes, vocês estão em coisas diferentes. E esse cara só tá lá no 1 milhão porque ele tá fazendo isso de forma sustentável. Porque entra ano, sai ano, ele continua trabalhando. Tá? Então, se inspirem na ética de trabalho das pessoas, se inspirem em quantas pessoas produzem, não se inspirem tanto no número, porque para chegar lá tem muita coisa que acontece no caminho. Isso é muito para você não se desencorajar, porque é uma coisa que eu vejo todo santo dia. Lu, comecei a criar conteúdo antes de ontem, ainda não tenho 1000 seguidores, então não tá bom. Gente, eu trabalho exclusivamente com criação de conteúdo há 6 anos. No geral, assim, juntando outros trabalhos, mais de 10. E eu não sou uma pessoa paciente. Se eu não tivesse essa noção de cada dia é um dia, cada trabalho é um trabalho, eu já teria largado, assim como muitos criadores de conteúdo. Então, sem desespero, sem colocar a carroça na frente dos bois, como se diz, todo dia é um dia. Senta na frente do seu computador, faz o seu roteiro, faz os seus vídeos, edita, faz o melhor do que você puder. O que você faz amanhã vai ser melhor do que você fez hoje, melhor do que a semana passada. E é assim que você cresce, é assim que você vai mostrar seu conteúdo para mais pessoas e que você vai ficar realmente satisfeito a longo prazo com o que você está fazendo. Sem desespero, sem pressa, trabalho de formiguinha. E a gente se vê no próximo vídeo dessa série. Vejo vocês lá.